Bragantino 1, Flamengo 2, como o Mengão conseguiu criar vantagem e sair vencedor de um jogo dificílimo. Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges. O Flamengo venceu mais uma partida, um jogo muito difícil contra o Bragantino. Eu tô com 20 anos da Alecane, estudou sobre essa partida e o Flamengo conseguiu uma virada, né, no segundo tempo e sair vencedor e colar novamente no Cruzeiro, mesmo tendo jogos a menos, e se condiciona, como sempre, na briga pela liderança, na briga pelo título. Um jogo muito competitivo, um jogo muito baseado em pressão. Eu não quero nem ficar dando tanto spoiler pra galera. Vamos pro vídeo, vamos pra análise pra já entender como é que foi esse jogo entre Flamengo e Bragantino, que mostra força demais do Flamengo no Campeonato Brasileiro e no cenário do futebol brasileiro. Só antes, deixa o like é muito importante, né, William? Se inscreve no canal, curte, compartilha, a gente tem a opção de membros aí, se puder dar uma olhadinha, isso nos ajuda muito. Vamos para análise pra gente ser mais direto mesmo? Vamos nessa, eu vou começar a analisar esse Flamengo e Bragantino. O que é importante salientar de início? A estrutura do Flamengo com Jorginho e Everton Araújo, 2 volantes, Luiz Araújo e Arrascaeta, 2 meias, 2 jogadores de lado de campo, mas não de corredor, 2 caras afunilados mesmo que do lado, com o Bruno Henrique muito próximo do Pedro, tá? O Bruno Henrique não fez o corredor pela esquerda, ficou muito próximo do Pedro em vários momentos. Um segundo atacante, digamos, né? Um segundo atacante que dá pra ver muito melhor. Wesley, Ortiz, Pereira, Varela, com os 2 volantes. É um 4-4-2 desse time do Flamengo, que tinha nessa possibilidade das duplas e da ultrapassagem vários momentos que aconteceu durante a partida, né? E o Pedro e o Bruno Henrique, 2 jogadores mais à frente, 2 centroavantes, 2 atacantes de referência nesse time do Flamengo. E o Luiz Araújo, posicionado por dentro, abre aquele corredor pro Wesley, né? Exato, e é lindo pro Wesley e também pro Emerson, né? Aqui de novo, 4-2, os 2 volantes, né? Uma jogada de tiro de meta, então tá todo mundo bem posicionado. 2 meias, o Luiz Araújo e o Arrascaeta, por mais que a imagem esteja um pouco nítida, dá pra ver, e os 2 atacantes. É o 4-2-2-2 do Flamengo, do Felipe Luiz, que tenta reencontrar o seu futebol. Esquema antigo, né? Exato, das antigas, old school demais, né? O que é interessante aqui? O Wesley vai dar essa bola pra trás e vai assumir a função do Luiz Araújo, que fica aberto. O Luiz passa a ser o lateral direito, entre aspas, né? O cara do corredor pelo lado direito. 2 zagueiros, Varela pela esquerda, os 2 volantes em linha. Olha onde está o Wesley, olha onde está o Arrascaeta. O Wesley se tornou o meio nessa jogada. Então existe também variação. A formação de um quarteto no meio campo pode ser o Luiz, pode ser o lateral direito, nesse caso o Wesley, e aqui ele vê, a bola vai voltar, ele quebra o pescoço para ver, o Luiz está posicionado na minha, então eu permaneço como um jogador de meio campo. Por quê? Porque ele vai sair do meio e vai ultrapassar para se tornar um ponta novamente. O Luiz Araújo até faz a menção de tentar essa jogada, provavelmente é treinado, é um mecanismo que é trabalhado e a situação não ocorre. Ele consegue encontrar um bom passe para o Arrascaeta entre linha, com o espaço, o Bruno Henrique vai fazer a jogada de atacar as costas da marcação para o Pedro, que saiu, que abriu esse espaço. É interessante, mostra que o Flamengo é um time muito bem treinado. Mostra que o Flamengo é um time que tem muita variação, que tem muita ferramenta. Aqui é interessante, o Jorginho se coloca entre os 2 jogadores de zaga e o Varela vai atacar pelo lado esquerdo do campo. O Léo Pereira faz um baita lançamento aqui para o Wesley. E olha o Luiz Araújo, do meio pro corredor, do meio para fora, atacando sempre as costas do lateral esquerdo do adversário, que vai sempre ter que subir na marcação para no Flamengo, né? Mas o Bragantino é um time que pressiona muito bem, é um time que consegue pressionar demais, e olha como o Bragantino ocupa bem os espaços, consegue deixar pouquíssimas opções de passe para os jogadores de zaga do Flamengo. Nessa jogada, o Wesley tabela e consegue sair, ele vai ser pressionado por aqui, pelo Lucas Barbosa, ele vai ser pressionado também pelo Eduardo Sacha, e o Sacha vai roubar a bola dele. O Flamengo vai conseguir até retomar a posse da bola em determinado momento nessa jogada, e ainda assim, o Bragantino vai seguir em cima, o Bragantino ainda vai continuar mordendo essa saída de bola do Flamengo. O que isso vai mostrar ao longo do jogo? Que o Flamengo é um time que lida muito bem com pressão. Essa falta, inclusive, tá, e a bola vai ser roubada, é a falta que o John para uma defesa espetacular do Rossi. Defesaça, inclusive. Defesa absurda do Rossi. Não tem nada a ver com a análise, mas é uma baita defesa. Exato, e aí o Flamengo começa também a subir, porque o Flamengo pressiona muito bem. Aqui eu vou pausar para te falar. O Flamengo, em PPDA, Passes per Defensive Action, passes por ação defensiva, teve 3. Ou seja, ele permitiu o Bragantino tocar a bola 3 vezes, até conseguir ou retomar a bola ou gerar uma ação defensiva. O Bragantino, no entanto, teve 6. Ou seja, ainda é um alto número, mas também é um número que permitiu com que o Flamengo tivesse um pouco mais da posse da bola, um pouco mais de tranquilidade. Pela qualidade do Flamengo também, né? O adversário toca 3 vezes na bola e você já rouba. Exato. Um número absurdo. É inacreditável. E aí o Bragantino formado com uma linha com 4, o Gabriel, o primeiro volante, com o Eric Ramírez e o John. O Eric Ramírez vai atacar o lado direito
direito, o lado do corredor, o Mosquera, que é o ponta direita, vai vir para dentro e o Sacha vai aparecer aonde? O centroavante Eduardo Sacha, como um meia-direita nesse momento. Olha como é coordenado também o Bragantino, olha como ele tem muitas características interessantes. O Mosquera posicionando como centroavante, mas o Flamengo consegue roubar. Permitiu que o Bragantino tivesse muito pouco da bola, né? E conseguia pressionar bastante, mas 3 passes é suficiente para chegar no ataque. Lançamento do Cleiton por Hurtado, 1. Passe do Hurtado pro Mosquera, 2. E aí o Mosquera vai chegar muito bem no fundo com o Sacha e com o Lucas Barbosa atacando 2-1 com o Wesley por aqui. 3 passes? Beleza. 3 passes é suficiente pro Bragantino, que é muito bem treinado. O cruzamento é bom. O Lucas Barbosa vai chegar batendo, pouco pressionado, é verdade, pelo Wesley e quase faz o gol nesse lance do primeiro tempo. Então, assim, é um Flamengo que pressionava muito bem, mas pouco conseguia criar. Essa foi a única chance de gol do Flamengo na primeira etapa. A única finalização no gol do Flamengo. No gol, na verdade, não, mas perigosa, né? O Léo Pereira faz excelente lançamento, o Wesley tá na dupla com o Luiz Araújo por aqui, contra o lateral esquerdo do Guilherme, do Bragantino, a bola no fundo é interessante, o Luiz Araújo faz a jogada para trás, e aí ele vai fazer o cruzamento para um desvio na primeira trave do Jorginho, né? E a bola vai por cima. Então, assim, o cenário do jogo era de um Flamengo que conseguia ter mais a bola e pressionar melhor o Bragantino, mas muito engessado, pouquíssimo criativo e só criou uma chance de gol. E aí volta para o segundo tempo e essa jogada maravilhosa acontece, né? O Lucas Barbosa, ponta direita, vai atacar a última linha do Flamengo. O Eduardo Sacha repara no que ele vai fazer. Ele vai dar um gato muito bem feito. Ele vai fingir que tá tudo bem e ele já volta para ser opção. E aí, terceiro homem. Primeiro homem, segundo homem, terceiro homem. É jogada até de quarto homem, porque o passe do terceiro é de primeira também, para encontrar o Lucas Barbosa frente a frente. E aí ele aproveita. Jogadaça do Bragantino, tá, William? Jogada muito impressionante. Muito mérito, né? A gente até pode falar, o Léo Pereira e o Varela deram uma dormida ali. Cara, a gente tem que enaltecer o mérito do adversário ali, que foi uma jogada muito bonita e que pega de surpresa a defesa adversária. Impressionante. Aí o Flamengo tem que se colocar mais à frente, o Flamengo tem que pressionar um pouco mais, e o Bragantino, que ao contrário do que é o Flamengo, é um time que não lida tão bem assim com pressão, não lida tão bem assim quando é bem pressionado. E foi bem pressionado, né? O Cleiton tem a bola por aqui, pressionado, joga longo, ela vai ficar com o Flamengo. E todas essas jogadas ficavam com o Flamengo. E aí vai dar pra ver um Flamengo muito calmo e muito tranquilo para combater a pressão do Bragantino. Então, o Bragantino foi pressionado e jogou longo. O Flamengo é pressionado, o Everton Araújo está numa fogueira absurda, com vários jogadores rondando a jogada. Ele tem calma, pisa na bola, começa a jogada com o Léo Ortiz por ali e o Flamengo vai tentar sair. Rodeado, o que ele vai fazer? O passe para cá, pro Varela, depois da orientação do Jorginho. O passe é muito bom. Essa jogada do Varela é muito interessante. 3 jogadores vão pressionar ele na jogada. Ele vai passar pelos 3, e ele torto, né? Exato, exatamente. Ele vai dar um giro para escapar do Eric Ramírez por aqui. Ele vai ser pressionado pelo Lucas Barbosa. Vai dar um corte para passar pelo Lucas Barbosa. O Sacha vai vir sair dele também, vai vir pressionar ele também. E ele vai conseguir um passe com o Jorginho. Tirou 3 caras da pressão. Impressionante a jogada do Guilherme do Varela, né? E fica com a posse, né? Exato, e permanece com a posse. E aí o Léo Pereira vai encontrar uma quebra de linha absurda. Levanta a cabeça, um passe de quebra de linha muito bom. O Pedro, espetacular no corta-luz também para deixar a bola passar. E olha o espaço que vai ter o Arrascaeta na jogada. Os 2 jogadores estavam marcando, 2 no Pedro, nenhum no Arrascaeta. Jogada é perfeita, o Flamengo consegue avançar no campo com facilidade. Ela chega no Wesley no fundo, vai fazer uma boa jogada, atacar bem o corredor e fazer um bom cruzamento que quase gera uma chance para o Flamengo. Então é muito confortável, é muito fácil para o Flamengo que encontra muitas alternativas. Novamente. Pressionadíssimo, e aqui ele vai jogar longo. E aí é interessante porque vai variando. Mas não é um chutão, não é uma bola para uma casquinha. É um lançamento direcionado para o Bruno Henrique correr nas costas da zaga. Aqui o Eduardo já em campo, Eduardo Santos na vaga do Pedro Henrique, que sentiu, né? Então o Pedro Henrique consegue fazer boa jogada, consegue fazer uma parada interessante. Gera esse escape de pressão. Olha o espaço que tem o Arrascaeta. E aí é uma chance muito perigosa. Muito espaço, ele finaliza, a bola passa raspando a trave. De novo, Flamengo em cima, Flamengo alto, pressionando. O Bragantino não vai tentar sair jogando. Tá vencendo o jogo, não tem por que arriscar, né? Então, lançamento do Cleiton, o Flamengo vai ficar com a bola. Ela vai bater e voltar, né? Exato. Olha a qualidade que vai ter o Flamengo para trabalhar essa jogada, para mesmo pressionado, e até um bloco um pouco mais médio do Bragantino nessa jogada, mais pressionado, o Flamengo vai conseguir
controlar essa bola. E o jogo fica mais fluido por causa do Vinha. O Vinha no corredor da esquerda, com o pé bom, perna profundo. dominante. Logicamente, é o lateral mais confortável do que o Varela, né? E ele tinha o ataque à linha de fundo. Ele tinha o ataque à amplitude, à profundidade. E aí o que acontece? O Léo Pereira rompe a linha num passe muito interessante pro Vinha. Olha o que ele vai fazer. Ele vai apontar, levanta a cabeça, inclusive para formar uma linha com dois jogadores mais um. Ele aponta e no que ele aponta, o Ramires que está marcando ele, beleza, não vai fazer nada, né? Tá apontando, tá dando orientação. No que ele aponta, ele já parte. É muito inteligente o Vinha, cara. É impressionante como é bom jogador. Consegue encontrar o Arrascaeta e a falta é feita, né? É a falta que gera o gol. O Léo Pereira, bem fora da área, tá? Isso a gente chama a atenção, porque a jogada aérea do Flamengo é muito forte. Exatamente. Jogo passado fez gol com o Pedro, jogo anterior fez gol com o Léo Ortiz, no Mundial fez gols assim. O Léo Ortiz e o Léo Pereira vivem fazendo gols. Sim, é muito forte essa jogada. Bem fora da área, o Léo Pereira. E olha que é interessante, quando ele parte, o Arrascaeta parte. É o gatilho. Quando o Léo Pereira parte na jogada, que o Arrascaeta vai bater. Não o contrário, porque tem que ser coordenado o suficiente para o Léo Pereira conseguir chegar em condição de finalizar a jogada em posição legal. Ele parte, o Arrascaeta parte, a batida é perfeita e o Léo Pereira faz o gol. Tem outro ângulo para mostrar. De novo, ele parte, o Arrascaeta parte e ele vai conseguir chegar muito mais rápido. Ele parte muito atrás e vai chegar muito na frente. No embalo, né? Que ele vai no embalo daí. Exato, e ele consegue fazer a jogada muito bem também. Então é muito interessante. E aí é um Flamengo que baixa um pouquinho esse bloco, tenta deixar um pouco mais o Bragantino com a bola, que é um time um pouco menos criativo para atacar dessa maneira, e se liga no Léo Pereira no lance do gol que vai sair lá do Wesley. Olha a trivela que ele vai fazer para encontrar esse passe para o Arrascaeta. Beleza, não é nem o principal. Olha a movimentação do Vinha para sair da linha, o Léo Pereira de primeira, um passe de quebra de linha para o Vinha. E aí o Vinha foi muito bem na jogada. 2 passes do Léo Pereira, não, impressionante. Ele tem que ser muito destacado na jogada, porque ele faz acontecer. O Vinha faz uma baita de uma jogada também, e aqui eu falo, né? A dupla lateral e interno, lateral e meia, que era Luiz Araújo, passou a ser o Wallace e Wesley, né? Luiz Araújo e Wesley era agora o Wallace e Wesley. O Wallace para dentro abre o corredor. O Wesley ultrapassa como uma flecha, ele consegue dar um passe para inibir a marcação. E aí o Wesley faz o gol. Então, cara, assim, muita alternativa tática, muita variação no Flamengo e muita qualidade quando pressionado. Para ganhar desse Bragantino não é fácil. E para ganhar desse Bragantino, mesmo quando muito pressionado, para virar contra esse Bragantino é ainda mais difícil, tá? Então, esse jogo foi competitivo e o Flamengo foi muito bem, cara. Saindo daquele 3-2-5, né? Criando alternativas e mostrando que para o restante do campeonato, você tem soluções. Sim. Não vai ficar engessado naquele esquema que os adversários às vezes já conhecem, né? E legal também chamar a atenção o Wesley fazendo o gol, né? Talvez uma possível despedida dele. Então é legal que ele sai por cima, né? Fazendo o gol da vitória. É isso? É isso. Partidaço do Flamengo, novamente se colocando em situação. Fechou. E você, torcedor do Mengão, o que achou da partida contra o Bragantino? Acho que gostou. O que achou da nossa análise? Comenta aqui, deixa seu feedback, que é extremamente importante pra gente. Mais uma vez, peço pra você, curte, compartilha, divulga o nosso trabalho e se inscreve no canal, que isso nos ajuda muito. E dá uma olhadinha no Clube de Membros, que também nos ajuda muito a trazer cada vez mais conteúdos do Flamengo. É isso, até o próximo vídeo.